Paz e bem, sou Frei Arnaldo e vou falar um pouquinho sobre o capítulo 3 do livro de Miqueias. E quais são as fases mais importantes desse capítulo? Quais são as palavras mais importantes que o profeta Miqueias nos ajuda hoje a refletir? O cenário desse capítulo são as denúncias que o profeta Miqueias faz. A quem? Primeiramente aos chefes do povo, aqueles que são responsáveis por guiar o povo, sejam os juízes, os príncipes, ou seja, aquelas pessoas responsáveis que têm o dever de estar com esse povo, dever de zelar pela vida desse povo. E nós já no início percebemos que a denúncia é exatamente essa, que o povo é manobra nas mãos daquelas pessoas que exatamente têm as condições para fazer justiça para eles e essa justiça não acontece. O segundo grupo a quem Miqueias dirige a sua profecia são os profetas mercenários. Estes são pessoas que usam da sua própria profecia para benefício próprio. E nesse contexto nós percebemos que a profecia, o profetismo está decadente, porque é um profetismo que não leva em conta o direito nem a justiça aos olhos de Deus e aos olhos dos pobres, possivelmente e na maioria das vezes é um profetismo que só pensa no seu próprio umbigo e nos seus próprios interesses. O terceiro grupo a quem Miqueias se dirige, e aí com isso ele vai finalizando a sua profecia, falando sobre a ruína do povo de Israel, é exatamente aos chefes. De novo, ele retoma aos chefes e aos príncipes de Israel, aqueles que aniquilam a possibilidade do pobre viver, aqueles que aniquilam a vida do pobre, não só a sua subsistência e sobrevivência, mas faz com que o pobre seja marginalizado e a sua dignidade não seja valorizada. Com isso, as palavras do profeta são muito duras a estas pessoas, dizendo que os chefes vivem exatamente para o suborno, os sacerdotes exclusivamente para o salário, e os profetas buscam e sempre querem mais e mais se enriquecerem com o dinheiro. Com isso nós vemos que, com todas essas ações, a profecia, o pobre, aquele em que o direito deveria resguardar uma certa dignidade, a justiça deveria ser cumprida e o amor ao próximo deveria ser a lei máxima, nós percebemos que na profecia de Miqueias, nessas críticas que ele faz, ele diz que o povo de Israel, exatamente essas pessoas que são responsáveis por garantir tudo isso, toda essa sobrevivência para o povo, é exatamente por causa disso que vai vir sobre eles a ruína desse povo. E é exatamente essa esperança que o profeta mantém, por mais que seja um discurso de ruína, o profeta sempre se preocupa com isso, em garantir que a pessoa humana, que o pobre, que principalmente aquelas pessoas que não têm nada, possam apenas esperar somente em Deus. E nós vemos que essa profecia atualmente, ela tem muito a dizer para nós. Então convido a você que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, que possa, a partir dessa vivência do profeta Miqueias, pensar um pouco mais sobre a vida com Deus e a sua relação com o próximo. Muito obrigado e até mais.